A partir de agora, nós entramos na aula 2. Mas como assim, professor? Aula 2. Vamos lá no Moodle, né? Vamos lá compartilhar aqui a tela do Moodle para que todo mundo fique ciente, né, do que é que nós estamos falando. Então, já tem aqui, né, o material didático, né, tem uma enquete sobre o plano de curso, que logo eu e o Rafael vamos dar retorno para todos vocês. Teve ideias bem interessantes da turma, obrigado pela participação. Aí aqui na aula 1, né, teve bastante participação, né, no fórum. Rafael aí é o principal leitor e responsável, né, por responder o fórum, mas eu também entro, eventualmente. E tem as videoaulas já, né, sobre sistemas de disputa e algumas informações sobre a gestão, que são lá das páginas 67 a 89. Né? E essa mini aula 1 aqui, que por problemas técnicos não aconteceu na semana passada. Salvo engano, até a Sami, que está aqui na aula, disse, professor, ninguém conseguiu acessar. Tá? Então, até aqui eu falei disso. E a aula 2 é essa mini aula que está acontecendo agora, tá? Que trata da questão do planejamento. Então, vamos lá, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar novamente a continuidade do material didático, que vai ficar disponível para ser assistido depois, inclusive, no canal Professor Coquerel na Rede, tá bom? Quem entrou depois, confirme no chat que concorda com a gravação de tudo que está sendo dito e mostrado nessa aula de hoje. E se não concorda, escreve, não concordo, porque daí eu vou editar, retirando tudo que a pessoa falou, escreveu na aula. Então, se a administração pode ser entendido como a harmonia desses 4 processos, tá? E isso a gente pode chamar de gestão, existe também a especificidade do que vem a ser o planejar. Tá? A gente viu aqui, né, no conceito de administração, mas afinal de contas, e o planejar, então? Já que tem 4 processos, o que é o planejar? Segundo Silva, ele determina o que o grupo de pessoas deve fazer. Né? O que fazer? O mesmo autor ainda coloca que planejamento é o processo administrativo que determina antecipadamente o que um grupo de pessoas deve fazer e quais metas devem ser atingidas. Silva ainda classifica o planejamento como forma geral ou especial. Né? O planejamento é moderno e marcado pelo processo de idealização, portanto é antes de acontecer, seguido da sondagem ou pesquisa, culminando com um plano ou projeto ou plano. Por exemplo, o curso de Educação Física de vocês, licenciatura, ele tem o quê? Essencialmente, ele tem um projeto de curso, né? Que é acessível a todos vocês no Moodle, no SIGA-A. Lá tem que disciplinas vocês fazem, que objetivos tem o curso, carga horária, tudo isso faz parte de um planejamento. A disciplina que vocês estão cursando agora, e qualquer disciplina, tem um plano de curso. Então vejam que antes de começar, fazemos um planejamento. No material didático de vocês aparece isso aqui, ó. Segundo point, planejar é identificar quais são os objetivos de uma entidade, por exemplo, a escola ou equipe de trabalho, quais são os meios disponíveis para alcançá-los e quais são as formas de utilizá-los. Ainda sobre planejar o processo administrativo chamado de planejamento, o material didático de vocês traz que são 6, né, os aspectos, né? Avaliação ambiental, avaliação interna, planejamento estratégico, planejamento tático, que são coisas diferentes, planejamento operacional e previsões orçamentárias. Eu recomendo muito que vocês leiam aqui, está bem explicadinho. Aparece, por exemplo, né, no planejamento estratégico, algo que é muito fundamental, missão e objetivos da organização. Tá? Por exemplo, a missão da UFRN está descrito lá na página do portal da UFRN, que basicamente é o quê?
desenvolver a educação e a cultura, né, dos estudantes da universidade e contribuindo, através do ensino, pesquisa e extensão, para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. A missão da UFRN, não exatamente com essas palavras, né, mas isso está dentro de um plano. E ele é repetido dentro da UFRN em várias instâncias. Plano de desenvolvimento institucional, né, você vai lá e vê, missão, está lá repetido. Recomendo fortemente esse artigo, tá, do Terence e de Escrivão Filho, que falam sobre a elaboração do planejamento estratégico. Tá? Esse material vocês podem procurar pelo autor, pela revista da Micro e Pequena Empresa, e vocês vão ver coisas interessantes, como, por exemplo, esse quadro extraído do artigo. Então, vocês viram lá que tem 6 passos no material didático, um deles é o planejamento estratégico, e é dele que eu quero me ater um pouco mais a partir dessa indicação literal, que é a revista Micro e Pequena Empresa. Então, segundo Terence, 2002, né, e Escrivão Filho, características do planejamento estratégico, características da pequena empresa, que pode ser tido aqui como uma escola, né, características do planejamento estratégico na pequena empresa. Isso leva à metodologia de planejamento estratégico. Isso nos leva a um roteiro prático para a elaboração disso, né? Sobretudo nas pequenas empresas, incluindo aí escolas, né? Que, na maioria dos contextos do Rio Grande do Norte, das pequenas cidades onde vocês residem, são pequenas instituições, equivalente a pequenas empresas. Claro que não são a mesma coisa, né? Mas equivalem. Isso inclui as escolas particulares, né? As creches particulares também, né? Que em sua maioria, aliás, que são a minoria, né, das instituições de ensino no interior do Rio Grande do Norte e do Brasil, que em sua grande maioria são públicas. Né? A maioria das instituições de ensino no Brasil, nos interiores do Brasil especialmente, são públicas. Tanto é que 80% das matrículas, né, no Brasil é na educação pública. Então é majoritário esse universo, né? Que vocês conhecem muito bem essa realidade. Aí, tá aí uma dica de roteiro, ó. O que você vai fazendo passo a passo. Né? Então, vocês veem, né? Para um planejamento estratégico, que é um dos 6 planejamentos possíveis, você tem, né, estabelecer a missão, a visão, os valores, né? Diagnóstico estratégico, análise externa, interna, que eu vou mostrar um material muito interessante, que é o DAFO, tá? Estabelecimento dos fatores críticos de sucesso, elaboração das estratégias, definição dos objetivos, metas e ações. Cada coisa dessa é uma coisa, tá, gente? Meta difere de missão, que difere de visão, embora elas se complementem. Tá? Apresentação do plano para a organização. Então, o roteiro em 6 etapas, que é aqui um ferramental, né, para vocês saberem o que fazer em diferentes etapas do processo de planejamento estratégico, segundo esses autores dessa revista de Micro e Pequena Empresa, de 2007, que pode ser perfeitamente adaptado para a realidade escolar. Dado ao respeito às especificidades da administração escolar. Tá? Que tem toda uma legislação específica que difere da administração da microempresa, por exemplo. Não? Aqui está o famoso DAFO, né? Ou chamado também por muitos de matriz fofa, que é a análise interna e a análise externa. O que se faz aqui, basicamente? Né? Você verifica os pontos fortes, os pontos fracos, que é a parte da análise interna, e a fator externo, análise externa, são as oportunidades e as ameaças. Então, exemplo, se a gente está passando por um momento no Brasil, né, de dificuldade financeira, etc., isso é uma coisa externa à instituição escolar e é uma ameaça. Estão vendo? Agora, do ponto de vista da análise interna, né, um exemplo, um momento crítico como esse que a gente vive no país, né? O que poderia ser, por exemplo, né, um ponto forte que uma instituição escolar pode ter? Nem toda escola tem, mas muitas escolas têm. É o material humano, ponto forte, os professores da escola. Né?
Então, independente de um contexto externo, no momento de crise, internamente, né, a análise interna revelou, por exemplo, um exemplo, né, uma escola pode ter, por exemplo, professores como um ponto forte. Pode ter pontos fracos, como, por exemplo, no caso da educação física, numa análise interna, a ausência de quadra, piscina, estrutura. Né? E isso é uma análise interna que se repetirá muitas vezes em escolas públicas do interior do Rio Grande do Norte e do Brasil. Então é isso, gente. Um beijão para todos. Rafael, tutor, contactem com ele, participem dos fóruns e a disciplina já tem um questionário aberto que vocês assistam as videoaulas e tentem ir respondendo. E vai ser feito vários pequenos vídeos semelhantes ao que já foi feito na semana passada, para que vocês exercitem mais aquelas habilidades de planejar eventos na escola, tá? Campeonato, torneio, tá bom? Um forte abraço para vocês e boa noite, senhores e senhoras digitais. Terminando a gravação agora. Forte abraço.